Ok, minha gente, nós estamos iniciando o nosso podcast do Terceiro. Eu sou o Carlos Terceiro, jornalista, e daqui a pouco eu vou entrevistar Daniel Pereira, ex-governador de Rondônia, que vai falar sobre recursos que estão indo para Rondônia pela chamada transposição, porque o estado de Rondônia pagou e agora o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal pediu para devolver. Já já, no podcast do Terceiro. Ok, nós estamos iniciando o nosso podcast do Terceiro. Eu sou o jornalista Carlos Terceiro, do jornal Na Hora Online. E você acompanha o podcast pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Facebook do Na Hora Online e também pelo YouTube, né? Você participa com a gente, claro, a gente faz ao vivo, faz gravado, dependendo da situação também, né? Por que situação? Porque às vezes o 5G no Brasil, ele é meio G. Eu acho que alguém errou na nomenclatura. Então todo o Brasil está passando aí por essa dificuldade. Talvez, segundo alegações aí, falta de antenas, porque houve uma briga aí com os Estados Unidos e a China, né? Que a China queria comandar o 5G através da empresa deles lá, a Huawei, né? E não deu certo e eles começaram a segurar as antenas e o Brasil não tem tantas assim suficientemente para atender. Mas tudo bem. Vamos começar. Daniel Pereira, um grande abraço, obrigado aí pela sua participação. Sei que faz tempo que você não participa e eu fico honrado em ser o primeiro, apesar de ser o Carlos Terceiro. Perfeito, Carlos. Bom dia para você, para a tua equipe. Estou vendo que o Felipe está... Alguém tem que trabalhar duras e é uma satisfação muito grande estar aqui com você. Obrigado. Muito bem. Daniel Pereira, o assunto que nós vamos tratar, você que é ex-governador, ex-deputado estadual, líder sindical, né? Ex-comandante do Sebrae, tem um currículo muito bom de ajuda ao estado de Rondônia. O que eu vou perguntar para você, e nós vamos tratar hoje, é da questão da transposição de servidores. Por quê? Quando você foi governador, você fez toda essa articulação para que o que aconteceu agora, em decisão do ministro Fachin, do STF, acontecesse, claro, né? O que significa a devolução desse dinheiro para os cidadãos que têm direito à transposição, foram transpostos e o estado de Rondônia vinha pagando os seus salários. O que significa essa decisão? Ô Carlos, você citou aí vários cargos que eu já passei, mas você não citou o mais importante deles. Quando eu fui vereador de Cerejeiras, até porque a nossa jurisdição se dava também lá em Pimenteiras. E o Pimenteiras fica o rio Guaporé, que é o rio mais lindo que há no mundo. Então, o cargo mais importante é esse. E antes da gente, propriamente dito, entrar nessa discussão aí dessa ação judicial que o estado de Rondônia ganhou e nós fomos que determinamos a PGE que entrasse com uma ação lá em 2018, eu acho que é preciso a gente fazer uma recuperação de algumas coisas que nós fizemos nesse período. E você, melhor do que ninguém, como nosso representante do governo do estado de Rondônia em Brasília, sabe das várias lutas que nós traçamos, né? Nós mantivemos mais de 700 PMs na folha de pagamento da União, foi nós que resolvemos isso, né? Nós superamos uma greve dos caminhoneiros que nós perdemos em 2018 mais de 120 milhões de reais, era muito dinheiro para a época, né? Nós também conseguimos fazer o alongamento da dívida do Beron, onde que nós geramos, em termos matemáticos, de uma reserva de recursos da ordem de 600 milhões para qualquer governador que assuma o estado de Rondônia, seja os 4 anos passados, seja nesses 4 anos ou os próximos. Mas
é de conhecimento de todos e principalmente dos diretamente interessados que essas duas emendas constitucionais, uma aprovada em 2009, emenda constitucional 60, e a emenda 79, aprovada em 2014, indiferentemente de quem seja o governo federal, o governo federal não tem interesse em pagar esse servidor, então ele vai empurrando com a barriga, né? E isso gera dois tipos de problema. Gera um problema de frustração de expectativa para o servidor, que entra com requerimento de transposição, e gera também para o Estado, porque enquanto esse servidor não sai efetivamente para ir para a folha da União, é o Estado que continua pagando o salário dele. Então, em novembro, 21 de novembro de 2018, o governo do Estado de Rondônia, por minha orientação, protocolou uma ação judicial pedindo duas coisas. Primeiro delas, que a União faça o ressarcimento para o Estado de Rondônia por essa demora. Demorou 10 anos a transposição do servidor? Demorou. Então, esses 10 anos de salário que o Estado continuou pagando, que a União devolva para o Estado. E o segundo, ele diz respeito diretamente aos servidores que ainda não foram transpostos, né? Nós temos aí inúmeros requerimentos que foram adentrados aí há 5, 6, 8, 10 anos, que não foram apreciados ainda. E nessa decisão que saiu agora do ministro Fachin, bem recente, do mês passado, ela determina um prazo de 90 dias para que a União analise e dê um posicionamento com relação a todos esses processos num prazo de 90 dias. Então, são duas vitórias significativas. Uma, do ponto de vista do ressarcimento dos valores pagos pelo Estado, voltando para o Tesouro do Estado de Rondônia, e a segunda é essa da gente garantir aí que seja acelerado o processo de transposição dos nossos colegas que ainda estão aguardando na fila. Então, são duas vitórias aí com um V maiúsculo em benefício. Uma em benefício direto do Estado e a outra em benefício direto aos servidores, que acaba sendo um benefício direto ao Estado também. Daniel, esse dinheiro chegando ao Estado de Rondônia, não sei quanto tempo vai demorar, mas vai chegar, né, que isso é uma decisão do Supremo, isso vai ajudar muito o Estado. Eu acho que nem precisava, né, ter aumentado a alíquota, né? Terceiro, esse é um assunto bem delicado, né? Hoje eu não sou gestor público, eu sou um cidadão, sou um contribuinte, porque olha só, Carlos, o juízo de valor que eu faço é o seguinte: nós estamos bem abaixo do limite que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece com relação a pagamento de servidores. Então, esse não é o motivo. As nossas dívidas públicas, elas estão dentro de um parâmetro aceitável. Eu sei disso, você sabe disso, porque nós fizemos isso juntos. Fomos nós que fizemos a readequação da dívida pública do Estado de Rondônia. Hoje, o Estado compromete algo em torno de 6% do seu orçamento e, consequentemente, da sua receita para pagamento de dívida. Então, esse aumento de tributo é algo inexplicável. Nós temos aí, tivemos na história, pelo menos 3 governadores com graves problemas de caixa com relação aos servidores. O primeiro deles, Piana. Piana entregou o governo para o Raup com 3 folhas de pagamento atrasado. O Raup entregou o governo para o Bianco com 3 folhas de pagamento atrasado. O Bianco pegou o governo do Estado com 3 folhas de pagamento atrasado. E uma curiosidade, nem o Piana, nem o Raup, nem o Bianco aumentaram tributos nessa época para resolver um problema que era justificável, que era uma monstruosidade você ter 3 folhas de pagamento atrasado de servidores. O bom gestor, ele resolve o problema sem fazer essa distribuição de responsabilidade para toda a sociedade, né? Basta você, é bom citar que quando eu assumi o governo aqui de Rondônia por pouco mais de 8 meses, só a CAERD, a título de exemplo, a CAERD estava com 3 a 4 meses de folha de pagamento atrasado em certos setores. O governo não colocou 1 centavo na CAERD. E quando foi 31 de dezembro, de folha de pagamento, a gente não devia 1 centavo para os servidores da CAERD. Então, o que você precisa de ter são pessoas que tenham responsabilidade e que tenham capacidade de buscar soluções, mas não procurar solução fácil. O que fizeram com relação ao aumento de ICMS do Estado de Rondônia, eu não vou usar de meias palavras para isso. O que fizeram com relação a esse aumento de tributo, de ICMS, para falar assim de forma leve, foi um absurdo. Para falar de forma rigorosa, foi uma covardia o que fizeram com toda a população do Estado de Rondônia. Eu estou com a notícia aqui de que o Congresso Nacional aprovou ontem
Projeto de lei que libera 15 bilhões para compensar a perda de arrecadação de estados, Distrito Federal e municípios. Aí, desse total, 8,7 bilhões vão cobrir perdas de arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. E os outros 6,3 bilhões restantes compensam uma redução nas transferências aos fundos de participação FPE e também o FPM. Ou seja, não tem necessidade de aumento de ICMS. O duro é que a gente não teve ninguém com lucidez o suficiente para demonstrar isso, que não havia necessidade, né? E também regisse uma apatia monstruosa por parte da sociedade civil organizada. Ficou uma meia dúzia de empresários fazendo o enfrentamento. O empresário tem uma preocupação, sim, eu tenho uma preocupação porque aumento de tributo diminui a atividade econômica, diminuindo a atividade econômica, diminui o faturamento das empresas. E diminuindo o faturamento das empresas, diminui a arrecadação. Então, aumentar tributo nem sempre é um método adequado para você aumentar a arrecadação. No governo do Bianco, nós fizemos uma adesão ao sistema simples, que é você pegar mais de 80% das empresas do Estado, que são micro e pequenas empresas, e cobrar de acordo com o Simples, que é um valor bem módico, vamos chamar assim. E o governo do Confúcio, em 2017, também fez isso, aumentando para algo em torno de 3 milhões e 800 mil teto do Simples. Todo mundo achava que a gente ia perder receita e nós acabamos ganhando receita. 2018, no período que eu fui governador, comparando com 2017, nós tivemos uma arrecadação de R$500 bilhão a mais de arrecadação. Em 2019, que foi o primeiro ano do Marco Rocha, ele teve 800 milhões a mais de arrecadação em cima daquilo que foi arrecadado em 2018. Então, existem outras formas de você promover ajustes fiscais para que você possa aumentar a sua arrecadação. E aumentar tributo por si só não significa aumento de arrecadação. Talvez você corra o risco de ter aí pessoas adotando todos os meios possíveis para sonegar imposto. E em vez de aumentar, vai acabar diminuindo. Agora, Daniel Pereira, com relação à questão da transposição, com a decisão do ministro Fachin, a União não embargou, não entrou com nenhum instituto aí. Claro que meramente protelatório, mas não entrou. Terceiro, esse processo ele foi dado entrada em 2018, novembro de 2018. No pedido inicial, a PGE, ela pediu uma antecipação de tutela, né? Ela não foi concedida, tal. Mas o atual governo nunca deu atenção para essa ação. Como era uma ação que foi... Não sei como é que eles não desistiram dela. Porque tudo aquilo que a gente deixou encaminhado de interesse da população, de forma séria, de forma responsável, o governo Marco Rocha abriu mão. Inclusive o Beron. Só você pegar o dinheiro, os 300 milhões do BNDES, que estava para construir uma rodovia de 1/3 da BR-364, paralela à 364, de Corumbiária até a cidade de Cacoal, e ele devolveu o dinheiro para o BNDES. Ele abriu mão do contrato. E você citou aí essa situação também inusitada, né, que é de você perder a receita. Então, o governo não deu muita atenção. E o processo foi andando naturalmente. Mas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, eles se posicionaram favorável à nossa tese. Qual é a tese? A tese o servidor entrou com um requerimento pedindo para ser enquadrado na folha de pagamento da União, né, transpondo para a União. Se o requerimento final dele foi deferido, significa que desde o momento que ele requereu, ele era servidor da União. Só o que houve foi a demora pelo reconhecimento. E se ele é reconhecido como servidor da União, pelo menos até o momento que ele requer, porque isso é optativo, né? O servidor também pode não querer, mas depende da vontade do servidor. A partir do momento que ele requer, então, subentende que ele é servidor federal.
Só vai reconhecer lá na frente. E daí falou, mas peraí, mas se ele é servidor federal, quem tem que pagar o salário dele é a União. E foi isso que nós fizemos, né? Entramos com um pedido de ressarcimento. Então, a União vai ter que calcular isso, servidor por servidor, mês a mês, né? Atualizar esses valores e o Estado de Rondônia apresentar a conta perante a União. E aí você entra na questão do Berom. O Berom, você lembra muito bem, nós deixamos o processo pronto para ser julgado. Mas o julgamento daquele processo jamais poderia ser um julgamento jurídico. Porque o julgamento jurídico, o Estado de Rondônia é um problema pequeno, mas ele teria reflexo no Banco do Estatal de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de Minas. Então, isso geraria uma montanha de dinheiro para a União ressarcir. Então, o julgamento lá no processo do Berom foi um julgamento político, não foi um julgamento técnico, até porque tinha posicionamento técnico de peritos da própria Justiça Federal dizendo que existia dentro do processo lá da liquidação do Berom uma parte considerável que você poderia, sem sombra de dúvida, atribuir à União. Mas como esse processo não fomos nós que acompanhamos, foi o governo Marco Rocha que acompanhou, e ele não tinha nem ideia do que estava acontecendo, e aí não tomou as medidas para fazer uma negociação. Né? Ele não poderia ter deixado isso ser julgado. Como ele era amigo do Bolsonaro, ele tinha que ter sentado com o presidente, não só fazer selfie, como sempre fez, ter sentado com o presidente, com a equipe técnica do presidente, a equipe dele, e proposto, falou, olha, vamos fazer um acordo naquela ação do Berom, né? Em vez de ser lá 1 bilhão que nós estamos pedindo, reconhece para nós a dívida lá de 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões e abate no principal da dívida. Ele reduziria a dívida do Berom, a dívida pública de Rondônia pela metade, só fazendo isso. Mas, para fazer isso, tem que ter o mínimo de competência, coisa que, infelizmente, é inexistente no governo Marco Rocha e naqueles que o cerca, porque não consegue, ou talvez até consiga, mas ele não consegue entender coisas básicas como essa de fazer uma negociação tão importante quanto essa no que diz respeito ao interesse do povo de Rondônia. Engraçado que na época, logo no início do governo Marcos Rocha, com a vitória do Bolsonaro para a presidência, surgiu aí um fenômeno engraçado que em alguns setores ainda perdura, que é aquela máxima da ética, da honestidade. Eu acho até, como jornalista e também contribuinte, que tudo que eu tenho, tudo que eu pago de imposto é para Rondônia. Eu só moro aqui em Brasília, mas eu acho que houve um certo medo de magoar o, entre aspas, mito, né? Que a própria filosofia já define como algo que não é verdadeiro, né? O mito. A definição é mais ou menos essa. Então, eu acredito que porque é uma questão daquela. Eu me lembro que você, como governador, conduziu aquela auditoria, né, interessante, com uma empresa séria, levamos ao Tesouro Nacional, levamos ao presidente Supremo, levamos na época ao presidente Michel Temer e foi até a AGU. Me lembro que, eu acho que era a Gleice, que era... Ministra Gleice. Exatamente. Ela estava preparando o relatório para dizer que concordava com a diminuição dos valores que estavam errados. Então, aquela auditoria era perfeita. Então, o que foi feita, né? Na verdade, foi um outro documento que depois dos 3 Covids eu acabei esquecendo agora, né? Mas é um laudo pericial. Eu me lembro que era um laudo pericial. E aí, meu amigo, quando assumiu o governo Marcos Rocha, ninguém foi atrás, acabou. E até hoje não se fala mais nisso. Nós temos hoje uma ex-Cibra, né, que agora é uma secretaria, com um sujeito ganhando 35 mil por mês, sem absolutamente nenhuma ação política, nem junto à bancada, nem junto ao governo, absolutamente nada. Então, essa a história. O cara que está ganhando 35 mil reais, eu não posso condená-lo, ele está certo. Errado é o governador que paga 35 mil reais para ele e não gera agenda suficiente para ele justificar aquilo que ganha. Né? Verdade. Então, e cá para nós, para você criar uma secretaria nesses moldes, tem sentido, desde que você monte em Brasília uma estrutura para atender aos municípios.
né? Você elaborar projetos para você poder ajudar os 52 municípios e o próprio Estado. Agora, se for só para aumentar o status, porque é algum amigo do governador que está lá, para ele poder ganhar salário de secretário de Estado, e já é por si só já é um absurdo. Daí talvez a necessidade do aumento de ICMS, né? Que criaram cargos e mais cargos e mais cargos sem necessidade. E o pior de tudo é que sem propósito, porque se o chefe não sabe para que lado vai, fica difícil você poder apontar, porque a iniciativa de entrar com essa ação judicial, que nós estamos tratando agora aqui, que traz benefício de ressarcimento para o Estado de Rondônia e que vai pôr fim a essa demora injustificável para apreciar o requerimento dos servidores, não foi ninguém que me orientou. Foi o contrário, foi o governador que, para minha felicidade, fui eu naquele momento que determinei que a PGE fizesse, né? Pelo menos seria razoável se fosse o contrário. Quando você tem um bom governador, ele tanto recebe insight da sua equipe para fazer coisas inovadoras, como ele também sugere para a sua equipe coisas que não foram feitas antes. Infelizmente, a gente não vê isso acontecer. E de uma hora para outra, os caras aparecem aí com uma proposta de aumentar tributo que, repito, é injustificável. Principalmente agora, com esse trabalho que tem que ser feito com relação a essa decisão do ministro Fachin. Você falava sobre eventuais recursos. A União utilizou, através da AGU, de todos os mecanismos jurídicos, técnicos possíveis, e por sinal a equipe da AGU é muito eficiente, né, para não permitir que essa ação fosse julgada procedente. Mas ela foi julgada procedente e ela está em vias de transitar em julgado, até porque foi dado a decisão, aí foi embargado, o próprio Estado de Rondônia embargou, porque não ficou claro uma situação que é a dos 90 dias para os servidores serem analisados os requerimentos, né, os processos administrativos requerendo a transposição e, consequentemente, né, o ressarcimento. Mas, enfim, é isso, né? Você tem que ter iniciativas e vem resultado. Aí agora, o que eu estou fazendo? Ontem eu fiz um documento e eu estou mandando hoje para o presidente da Assembleia, para os demais 23 deputados estaduais, mas também para o Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, né? Para que seja feito 3 coisas. Primeira delas, que seja levantado, esmiuçado todos os processos administrativos requerendo transposição que está pendente de apreciação da União. Item 1. Item 2, que seja iniciado um processo de cálculos, né? Porque todo aquele servidor que já está transposto, a União tem a vida funcional dela nos seus arquivos, pegar e fazer os cálculos para buscar qual é o valor que o Estado de Rondônia tem a receber, a ser ressarcido da União. E o terceiro é fazer um levantamento nesse momento de qual é o montante da dívida pública que nós temos. Porque a partir do momento que eu sei quanto eu devo e eu apuro quanto que eu tenho de crédito, que é esse recurso que nós ganhamos, você faz um encontro de contas. Ou você vai liquidar parcialmente a dívida pública, ou dependente do tamanho da dívida e o tamanho daquilo que for ressarcir, a gente pode, inclusive, criar uma expectativa de resolver 100% a demanda da dívida pública do Estado de Rondônia. E eu confesso para você que eu fico extremamente feliz por isso, porque essa dívida pública ela foi, que foi negociada, foi em 97, eu era deputado estadual na época, né? Juntamente era do governo Raup ainda, e eu ajudei a fazer o alongamento dessa dívida, substituindo o governador Confúcio, lá em 2018, né, gerando pelo menos 600 milhões de reais para cada 4 anos, para indiferentemente de quem seja o governador, mas uma medida judicial, iniciativa nossa em 2018, cria condições para a gente agora liquidar ou uma parte expressiva ou, quem sabe, a totalidade da dívida pública do Estado de Rondônia. Isso me dá um sentimento de dever cumprido muito grande e também a felicidade de poder trazer um resultado tão positivo para a nossa população. Muito bem, esse foi o Daniel Pereira, ex-governador, esqueci que foi vereador também, né? Foi, não é? Deputado estadual e também um grande líder sindical, mas como ex-governador, conseguiu, afinal, resolver uma questão que vai acabar ajudando todo o estado de Rondônia, com recursos que virão como devolução, decidido aí pelo Supremo Tribunal Federal. Daniel, muito obrigado, então, pela sua participação. Eu deixo sempre o podcast à sua disposição, quando você quiser falar.
sobre todos os assuntos, não só a transposição e também essas questões administrativas envolvendo o Beron, que é um problema que se arrasta até hoje, me parece que vai durar muito tempo ainda. Na segunda-feira eu vou falar sobre a questão da PEC 47, era a PEC 7, aprovada no Senado, passou para a PEC 47 e está lotada de jabutis, e isso chamou a atenção da grande mídia. Poderia ter feito aí devagarinho, colocam aqui, outro ali, mas colocaram todos os jabutis possíveis de uma vez só, e isso criou aí um problema muito grande para a bancada resolver. Só que a bancada não se ligou, parte da bancada, eu acredito, não se tocou que isso é um problema que vai atrapalhar a aprovação dessa PEC. 11 bilhões é o que está sendo calculado hoje de prejuízo que, entre aspas, que eles que estão alegando, a grande mídia, que a União pode ter. Mas tudo bem, vamos discutir isso aí depois. Muito obrigado, Daniel Pereira, pela sua participação. Ô, Terceiro, obrigado, você e toda a sua equipe. Eu estava aqui, enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de algumas questões que a gente poderia até voltar aí no futuro próximo, falar sobre algumas demandas que a gente tem reprimidas junto ao governo federal com relação a direitos dos nossos servidores públicos aqui do estado de Rondônia, principalmente no caso dos servidores federais, seja os pioneiros, como é chamado hoje, seja os servidores transpostos, os que chegaram agora mais recentemente, mas que já estão carregando os problemas dos servidores mais antigos. Então, tem umas agendas, embora eu não esteja ocupando função sindical, os colegas, pela experiência, pelos contatos, aquele negócio todo, os colegas que estão nesse momento à frente do sindicato têm procurado que a gente possa ajudar, e a gente está aqui para prestar serviço mesmo, para colaborar, né? Então, nós temos a situação dos professores que estavam aposentados quando foi criado a lei que instituiu o EBTT, né, que é a lei que instituiu o ensino básico técnico tecnológico nas escolas técnicas federais, que os servidores federais, professores dos ex-territórios ficaram fora, que fui eu, aqui em Rondônia, eu como vice-governador e presidente do Sindicef, fomos atrás e garantimos esse direito para os servidores, foi reconhecido administrativamente com uma assinatura uma portaria do Ministério do Planejamento e do Ministério da Educação, e nós usamos a estrutura do governo do estado de Rondônia, você ajudou a fazer isso, para a gente ir nos dois ministérios para pegar a assinatura, registra-se com apoio indispensável e fantástico da então deputada Marinha Halpe, e conseguimos conquistar isso. Só que o que aconteceu? A interpretação da lei, a interpretação literária da lei é que os servidores aposentados de 2012 para trás não têm direito. E está gerando uma frustração. Só que em Rondônia nós temos pelo menos 1.000 servidores prejudicados por essa interpretação. E temos pelo menos mais 1.000 nos nossos irmãos Roraima e Amapá. Eu estou fazendo um trabalho nesse momento, Terceiro, se você achar oportuno, a gente pode tratar sobre isso num próximo podcast, mas aí abrindo inclusive a oportunidade para quem está em casa poder participar, poder mandar mensagem, para que a gente possa esclarecer a respeito disso. Aí a gente faz ao vivo, né? Envolvendo Roraima, envolvendo Amapá. Se você topar a missão, a gente junta Rondônia, Roraima e Amapá e faz o maior podcast que você já fez, que é envolvendo de uma vez só os 3 estados, até porque é interesse dos servidores de todos esses estados. Obrigado aí pela oportunidade. Não, sem problema, Daniel, só cortando aqui. Por incrível que pareça, o Na Hora Online tem uma audiência muito boa em Roraima e Amapá. Por quê? Porque o assunto envolvendo, eu bati muito nesse assunto, né? Envolvendo os jabutis também, as questões da transposição, e interessa aos 3 estados. E aí os sindicalistas de lá, em contato com a gente, eles divulgaram muito nos grupos, e o jornal ficou bom. Eu achei até que cresceu muito, porque tem muito político, muito cidadão de direita lá,
que esculhamba com o nosso jornal, fala que nós somos da esquerda e que não sei o quê, até nome... Mas tudo bem, se me chamar de esquerda, eu acho até que é melhor. Agora, e nós crescemos lá. Eu topo sim, topo fazer, você marca o dia que você quiser, a gente faz ao vivo, que aí o cidadão tem a oportunidade de ao vivo questionar, entrar, falar... Então vamos fazer o seguinte, Terceiro, vamos articular isso com os sindicatos, os 4 sindicatos, os 2 de Rondônia e os 2, um de cada, são 3 servidores federais e um misto, que é o Carlos Sintero, vamos envolver todo mundo, e envolver as CPPDs de cada, são 3, e mais as DIGEPs, né? E aí a gente fazer um trabalho de divulgação para que os servidores possam participar, inclusive assessorias. Eu já estou fazendo um trabalho aqui, já adiantando, né, fazendo um spoiler, né? Essa palavra. Claro. Nós já estamos fazendo uma articulação, já estou contando com a assessoria do senador Confúcio, a assessoria também do senador Marco Rogério, e assessoria de 2 senadores de Roraima e mais do senador Randolph lá do Amapá. Então a gente está bem estruturado para a gente buscar a solução para essa demanda aí dos nossos queridos professores aposentados antes de 2012, com relação ao direito deles serem enquadrados no EBTT e, a partir desse enquadramento, ter acesso ao reconhecimento de saberes e competência, que é o RSC, que, na verdade, é uma avaliação da vida pregressa deles como educadores, e isso merecendo uma pontuação e melhorando consideravelmente as suas respectivas remunerações. Muito bacana obrigado. Esse trabalho. E vai ser mais uma conquista nossa, viu, Terceiro? Muito obrigado aí, Daniel Pereira. Obrigado a todos. Olhada na faixa, nós estamos ganhando tudo. Eu tô vendo. Muita sorte, né? Não, muita competência. Verdade. Um abraço. Depois nós voltamos com o podcast do Terceiro em outra oportunidade. Aqui, pelo Instagram, também pelo TikTok, pelo Facebook e pelo YouTube. Claro, pelo jornal Na Hora Online. Um abraço e até a próxima.